ter sucesso na sucessão familiar nas empresas? Essa é uma pergunta frequente na Synchrony, até porque a gente tem grande experiência com empresas familiares. E o processo de sucessão é um processo complexo. A gente sabe que no Brasil apenas 5% das empresas familiares chegam até a terceira geração, ou seja, até os netos. E as que chegam até a quarta geração são raríssimas. Bom, existem vários fatores que contribuem para isso, infelizmente. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar quais são os fatores críticos de sucesso para que a sua empresa familiar, a sua sociedade familiar e a sua família empresária continue tendo prosperidade e sucesso ao longo dos anos e consiga perenizar esse negócio familiar que é tão importante para muitas famílias empresárias. Bom, eu sou Daisy, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e mentora de líderes prósperos globais e digitais e vou te contar tudo sobre sucessão familiar logo depois da vinheta. O processo de sucessão familiar exige um planejamento de longo prazo, então você não vai conseguir fazer a transição sucessória de um dia para o outro. Isso exige realmente um planejamento bem feito, bem estruturado, para que possa funcionar. Bom, o primeiro passo desse planejamento é ter um planejamento para a própria empresa familiar, para a sociedade familiar. Então você precisa ter uma visão de futuro, né, do que essa família em conjunto quer construir. Você precisa ter um planejamento estratégico para a empresa familiar. Você precisa ter processos internos na família empresária para que exista um bom relacionamento entre os familiares e também precisa ter um planejamento de patrimônio. Então a gente já está vendo que não é um processo tão simples assim. E um grande erro que as empresas familiares cometem e é responsável em grande parte pela mortalidade dessas empresas é que algumas famílias empresárias utilizam a empresa familiar como um cabide de emprego para familiares que não se prepararam para o mercado de trabalho e que acabam achando mais fácil ir para a empresa familiar, porque a empresa familiar já está pronta, que eu sempre vou ter garantia de emprego, porque imagina que a minha família vai me mandar embora, e isso faz com que a empresa familiar acabe tendo que sustentar uma estrutura interna que é, na verdade, insustentável, né? Então você não tem as competências necessárias para fazer essa empresa se perpetuar ao longo do tempo. Bom, mas para te ajudar sobre tudo isso, eu tenho uma excelente notícia. Eu vou estar facilitando o treinamento presencial Gestão de Empresas Familiares nas noites de 18 e 20 de março na ACIG, na Associação Empresarial de Joinville. Gente, esse treinamento ele faz muito sucesso porque ele é muito prático. Eu fiz uma pesquisa com as maiores e melhores empresas familiares do Brasil e do mundo e transformei toda essa aprendizagem que eu tive em uma metodologia que vai permitir a você aí na sua empresa familiar facilmente observar qual é o caminho para o sucesso e qual é o caminho para o fim da empresa. Então, existem passos muito concretos que você vai adorar. Bom, você encontra as informações do treinamento Gestão de Empresas Familiares no site da Synchrony, synchrony.com.br. Estou esperando a sua inscrição, já garante, porque as vagas são limitadas, as turmas são pequenas para que eu possa dar atenção para todo mundo. Então já vai lá e já garante a sua. Bom, antes da nossa próxima orientação, eu queria te perguntar se você já se inscreveu aqui no canal, curtiu o vídeo, compartilhou o vídeo nas suas redes sociais, já põe aí no grupo da família empresária e deixa seu comentário aqui. A sua empresa familiar já é uma empresa familiar profissionalizada? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. A minha segunda orientação é o seguinte: analise o perfil dos familiares de forma neutra e racional.
Uma das coisas que eu sempre digo para os empresários de empresas familiares é o seguinte: se essa pessoa não fosse o seu irmão, você o contrataria para esse cargo? Se essa pessoa não fosse o seu filho, você concederia esse crédito? Você faria esse empréstimo para essa pessoa? Então é muito importante que as empresas familiares elas aprendam a separar os relacionamentos pessoais dos relacionamentos profissionais, porque senão a empresa acaba gerando postos de trabalho de acordo com os interesses particulares dos familiares e não com a necessidade da empresa. Então a gente primeiro vai ter que ver qual é o perfil necessário para este cargo e buscar no mercado profissionais que tenham esse perfil. Se por um acaso o nosso familiar estiver dentro do perfil, ele pode participar de um processo seletivo e se ele for o melhor candidato, ele pode ser contratado. Ou seja, o ideal é que, se for familiar ou não for familiar, não tenha diferença. Todos os privilégios que você cria para familiares acabam condenando a sua empresa no médio prazo. E esse é um dos fatores que faz com que as empresas familiares, infelizmente, acabem deixando de existir. As empresas, eu sempre falo isso, né? Que as empresas elas não desaparecem do mercado por uma grande besteira que alguém fez. São pequenas besteiras ao longo do ano ou ao longo da vida. É como um acidente aéreo. Então, assim, aconteceu lá, a pista estava molhada, o teto não estava legal, o piloto estava cansado, sabe assim? São fatores que se unem e geram a queda de um avião. Com as empresas é a mesma coisa. E nas empresas familiares, um elo dessa corrente que é muito forte é justamente a contratação emocional e não racional de parentes para as empresas familiares, o que acaba muitas vezes condenando o próprio negócio. Bom, e para te ajudar com isso, eu deixei lá no blog da Synchrony um artigo chamado Empresas Familiares, o papel dos familiares na sociedade. Você precisa ler esse artigo porque ele traz informações extremamente relevantes sobre esse tema. Bom, então eu vou deixar o link desse artigo na descrição, nos comentários desse vídeo, e eu queria te lembrar que lá no blog da Synchrony a gente tem outros artigos, outros vídeos, vários materiais, inclusive gratuitos, que você pode acessar em synchronyconsultoria.com.br. Estou te esperando lá. Antes da nossa próxima orientação, eu queria te perguntar se você já é membro do Clube da Synchrony no YouTube. Sim, nós temos um clube de membros e abaixo desse vídeo você tem um botão Seja Membro. Se você clicar ali, você vai obter informações sobre os benefícios que você vai ter ao participar do nosso clube. Estou te esperando dentro do Clube da Synchrony, certo? Bom, a minha próxima orientação é o seguinte: construa fóruns específicos para assuntos relacionados à família, à empresa e ao patrimônio. Então, assim, ó, quanto mais uma empresa familiar, uma família empresária consegue separar os assuntos da família, dos assuntos da empresa, dos assuntos do patrimônio, mais essa empresa tem chance, ou essa sociedade familiar tem chance de se perpetuar no mercado. Porque o que acontece, né? Quando esses assuntos ficam misturados, é aí sim que a empresa vai virar um cabide de emprego para parentes que não têm as competências necessárias para o cargo. É aí, com a mistura desses assuntos, que tem parente que vai usar a empresa como banco, vai usar os recursos da empresa, o carro da empresa, o mecânico da empresa, o cara de TI da empresa, e vai tirando esses recursos da empresa que acabam fazendo falta. Só que é aquilo do acidente aéreo, né? Mas eu só tirei o cara de TI umas 3 vezes. Aí eu só usei o carro da empresa não sei quantas vezes, mas o mecânico da empresa só foi lá em casa para arrumar a máquina de lavar, né? E esses fatores somados vão condenando a empresa familiar. Então, se a gente tiver fóruns específicos e existe um jeito certo de fazer isso, que é o que eu mostro
no treinamento presencial, gestão de empresas familiares, que eu acabei de falar para vocês. Existe um jeito específico, existe uma metodologia que vai tornar a sua vida aí na sua empresa familiar muito mais fácil e muito mais próspera, sem dúvida nenhuma. E eu queria te dar a dica de um vídeo que eu tenho aqui no canal chamado Empresas Familiares. Como ter uma empresa familiar de sucesso? Lógico que você vai querer assistir, né? Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição e nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. Bom, antes da nossa próxima orientação, eu queria te convidar para seguir a Synchrony nas redes sociais. A gente tem páginas nas principais redes sociais e publica conteúdos quase todos os dias. Então basta você buscar por Synchrony Consultoria e passar a ser um seguidor da Synchrony. A minha próxima orientação ela é muito importante. Invista na preparação de sucessores e herdeiros. Existe uma diferença, né, entre os sucessores e os herdeiros. Os herdeiros são aquelas pessoas que em algum momento vão participar da sociedade familiar em virtude de uma herança. Como o próprio nome diz, são herdeiros. Os sucessores são aquelas pessoas que vão ter um papel atuante na sociedade familiar, seja um cargo na empresa, um papel na família ou um papel no patrimônio. Tudo isso eu explico melhor no treinamento presencial Gestão de Empresas Familiares, porque assim, é um conteúdo extenso e eu não tenho como trazer aqui para o YouTube. Bom, mas por que é tão importante a preparação? Porque assim, essa preparação não é uma preparação de curto prazo. Na verdade, os sucessores e os herdeiros, eles precisam ser preparados tanto para o papel dentro da sociedade familiar, no caso dos sucessores, e os herdeiros, eles precisam ser preparados para o papel de sócios, né? Porque ser sócio não é só ir lá buscar dinheiro da sociedade familiar, é também contribuir com essa sociedade, inclusive em decisões estratégicas. E para que as pessoas consigam fazer isso, elas precisam estar sendo preparadas ao longo dos anos. Bom, e um bom jeito de começar essa preparação é com o nosso curso online de liderança, o LGE Synchrony. Sim, a Synchrony tem um curso de liderança chamado LGE Synchrony, Liderança de Gerações Engajadas da Synchrony, onde eu reúno as melhores práticas de liderança do mundo de uma forma prática, objetiva, como são todos os produtos da Synchrony. E esse treinamento, ele é online, está sendo vendido em 188 países. Bom, então já vai lá, já faz sua inscrição hoje mesmo. Vou deixar o link na descrição e nos comentários desse vídeo. Você também encontra as informações, claro, no site da Synchrony. Uma outra coisa que é extremamente importante no processo de sucessão é a empresa familiar ter políticas claras para contratação, avaliação de desempenho, promoção e demissão de parentes. Gente, nesses anos todos convivendo e ajudando as empresas familiares a terem mais sucesso, eu já vi absurdos assim que vocês não iriam nem acreditar. Então, assim, filhos perdendo milhões, fazendo bobagem, fazendo testes nas empresas dos pais e assim, como se o dinheiro fosse infinito e enfim, né? E não acontece nada, porque ele é meu filho, porque ele tem sangue azul, porque ele é da família real, né? E o que acontece? Esse é um fator que faz as empresas familiares desaparecerem do mapa. Então você precisa ter uma política de contratação, que a gente já viu que tem que ter processo seletivo, a avaliação de desempenho. Então sim, o familiar, assim como os não familiares, precisa ter desempenho, precisa cumprir as suas metas, de promoção de familiares para ver se não tem aí algum privilégio no meio do caminho, e também de demissão de familiares, de parentes, se isso for necessário, e às vezes é necessário, assim como de não familiares.
Então, assim, ó, o que vale para não familiares, vale também para os familiares. Nada de privilégios. Os privilégios acabam com a empresa familiar. Bom, mas se você precisar de ajuda com todo esse assunto e não puder estar no nosso treinamento presencial, ou você vê assim, Deise, eu preciso de consultoria para resolver esse negócio, você pode contar com a Synchrony. A gente tem experiência internacional no assunto. Eu já falei para vocês que eu atendo empresas familiares há muito tempo, de tudo que é ramo, tamanho, tipo, jeito. Então eu tenho certeza que eu posso aí trazer uma contribuição para a sua sociedade familiar também. Então eu queria te convidar para visitar o nosso site e conhecer melhor o nosso trabalho em synchrony.com.br. E eu queria te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal da Synchrony? Então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada! Até a próxima!